Um dos fatos simpáticos foi quando ganhamos a terra de Botuquara, que não tínhamos nada, de repente chegou uma oferta da Itália. Com essa oferta pensávamos de comprar uma terra, mas na verdade era tão pequena que não dava nem para comprar um pedacinho de uma casa, e a comunidade já era muito numerosa. E aí fomos numa expedição quase que espiritual, movidos pela palavra, e a palavra nos falava de uma terra que tínhamos conseguido com contrato regular. E dois nossos irmãos saíram nesta expedição, tipo Josué na terra prometida, e conseguimos encontrar a terra. A palavra dizia que havia uma fonte de água, e naquela terra de Botuquara havia uma fonte de água. Voltaram felizes. Falamos com o cara da imobiliária e nos avisou: olha, o dono é mão de vaca e munheco de samambaia, não vai abaixar nem de um centavo, são R$10 por metro quadrado, naquela época R$750 mil. Nós tínhamos R$200 mil. E fomos lá. Quando começamos a tratar, o cara, o dono da terra, disse: eu não vou baixar nem de um centavo, e não adianta que vocês, padres, falem não sei o quê, porque eu não acredito em padre. Ele era de uma igreja Scientology, ciência cristã, nem católico era. E depois de um pouco disse: me diga a verdade, quanto dinheiro vocês têm? Eu falei: olha, R$200 mil, que nos deu uma senhora idosa da Itália, era a sua herança. Eu não entendo por que os italianos têm que ajudar os brasileiros. Os brasileiros ricos não podem também preocupar-se com quem sofre. Depois de um pouco ele deu um grito: Júlia! Júlia era o nome da esposa, estava junto conosco. Esses padres têm uma oração forte demais, eu vou doar a terra. O cara da imobiliária quase desmaiou. E ele deu em comodato gratuito a terra. Depois de uma série de circunstâncias, precisamos, com aquele dinheiro que tínhamos, construir as primeiras casinhas de madeira, chamava na favela do Padre, não, você sabe, todos puxadinhos de um lado do outro, porque a comunidade crescia. E aí a gente vive essa experiência. Todo dia nos surpreendemos com a providência, e realmente o nosso Deus é um Deus que sempre nos surpreende. Sonha na alto. Você é imagem e semelhança de Deus. Eu quero a vida plena. Deus se maravilha por cada um de vocês. É para o si de cada um de nós. Esta é a maravilha de Deus. Sonha na alto. Quando eu cheguei aqui, Botuquara era muito simples, né? Ainda é, só que não tinha toda a organização que hoje tem, não tinha todas as construções. Por exemplo, essa capela onde nós estamos, né? Não tinha essa parede, não tinha essa imagem, não tinha esses degraus todos daqui desse anfiteatro da capela. Era só o container e tinham apenas 2 degraus que eu me lembro, né? Porque ainda era um grupo pequeno. E teve uns dias que eu estive aqui, eram dias chuvosos, então tinha muito barro. Os nossos banheiros eram nos containers. Eu lembro até hoje que às vezes a gente ia tomar banho no tempo do frio e tinha algum chuveiro que ele ficava pingando. A água estava quente, mas pingava uma gotinha de água fria junto com a água quente, assim, sabe? Não tinha muita coisa, não. Era engraçado, porque a gente dormia nos colchões quando tinha mais gente, as camas eram sempre beliche e às vezes tinha aquelas camas improvisadas de caixote e porta, né? Põe 2 caixotes, põe uma porta velha e o colchão, para você não estar direto no pó, direto no chão. Então, e tudo muito simples, né? Muito, muito simples. O que existia era ali a Casa IES na entrada, tinha um barranco, não tinha nem rua direito, né? E tudo bem pequenininho. Então quando eu cheguei, estava na construção do nosso refeitório São Miguel. Então aqui, onde
a gente precisava de um espaço maior para ter os encontros e tudo mais. Então, o espaço era um espaço que a gente não via nada assim de construção, né? Via mesmo o jeito que os missionários se relacionavam. A turma era muito feliz, tudo era motivo de alegria mesmo, não tinha nada. Eu falava, meu Deus, hoje no almoço é só chuchu, berinjela. Eu ficava assim, coisa que a gente não come com tanto prazer, né, às vezes. Mas aqui tinha muito, o cardápio era isso, só que era um povo tão feliz, tão feliz. Eu me lembro, uma vez, a gente ganhou uma doação de muito panetone. E o bolo de aniversário era feito com panetone. Tipo, lindo o bolo. Na hora que corta, eram os panetone. Eu falei, gente, eu nunca vi isso, né? E eles estavam muito felizes, eles estavam bem, tudo era uma festa, né? Então, eu falei, às vezes a gente, na vida que eu vinha, era uma vida assim de tipo, você tinha que ter coisas para ser feliz, né? Para poder estar bem, né? E aqui, eu e meu esposo, né? Que ele também era muito, eu acho que eu tô mais aqui por ele, porque a gente parece que encontramos o que faltava, sabe? Então, Deus foi muito providente conosco ao nos conceder esse lugar, né? Então, o Padre João Henrique muitas vezes conta a história de como a gente adquiriu o Botuquara, né? Como Deus foi providente para que essa terra chegasse até nós. E ao longo desses anos todos, né, as casas foram sendo construídas. Hoje tem muita coisa construída aqui, porém, tentando conservar ainda a simplicidade. Hoje nós temos um centro de evangelização, mas o mais importante do que a estrutura é a vida que é gerada nesse lugar. Como existe uma profecia e tem uma mística, é uma terra consagrada a Deus. As milhares de pessoas que passaram por aqui, na formação, no voluntariado, pessoas que nós acolhemos em situação de rua, idosos e tudo mais, pessoas que semanalmente vêm nas nossas missas, nos nossos encontros. Então, assim, Deus, ele é providente sobre tudo isso, porque ele confirma o carisma. Mesmo que muitas vezes economicamente, materialmente a gente passe um pouco de aperto, mas Deus ele tem sido sempre fiel, porque ele continua atraindo pessoas, o carisma e a aliança de misericórdia, apesar de tudo, continua sendo ainda um lugar de transformação de vidas. O sonho do todo para aquele espaço já existia no coração do Padre Antonello e do Padre Henrique, né? Porque eu lembro que eles falavam, olhavam para aquela terra, que era um mato, não tinha nada, e eles falavam assim, aqui vai ser uma capela com uma arquibancada, aqui será a casa dos missionários tal, aqui será o galpão onde acontecerão as formações, né? Então, isso existe até um desenho do terreno, uma planta do terreno, e localizado nesse terreno aquilo que os padres já sonhavam para aquele lugar, porque naquele tempo a gente já saía com aquele desenho e propunha encontros com alguns amigos, alguns futuros benfeitores, para apresentar esse projeto em busca de ajuda para essa construção. Eu tinha um disquete, que eu ainda tenho um disquete em casa, que eu não consigo mais aonde colocar, né? Que aparecia, que era uma coisa super moderna, super, que aí era a planta do Botuquara, que aí, como se fosse clicar, mas aparecia assim, a capela aqui o dormitório, aqui assim, não sei o quê, o refeitório, aqui o anfiteatro com a capela, e era assim, ia saímos, né, como a Bia falou, com aquilo na mão, para pedir valores para ajudar o Botuquara. Nasceu o Botuquara. Maria Paula, em visão tão clara, viu jovens chegando de terras tão raras, corações sedentos clamando por luz, no santuário onde a misericórdia reluz. Bonito acompanhar o processo da comunidade, assim, né? Porque não é que a comunidade, os padres sentaram, vão fazer um planejamento, aqui vai ser isso e aquilo, não. A providência foi respondendo, as coisas foram acontecendo. Então, por mais que eu cheguei, que a comunidade já existia, era os pequenos passos, eu posso dizer assim. E a Maria Paula conta que ela via esse terreno, né? Então ela teve um sonho, então ela deixou escrito, tem até documentado nas nossas pastas, que a gente fala que são as pastas das profecias, são 2 pastas, que hoje está lá no arquivo com o Padre Henrique, na cidade de Ramin, mas ali tem
todos os detalhes de sinais de respostas do terreno, respostas da comunidade, sabe? É bem bacana, porque você vê que não são coisa humana, é algo de Deus, é uma inspiração que veio, né? E ela conta que ela via um espaço, né, que tinha um morro, uma montanha, que era um lugar onde nós íamos estar perto dos pobres. Dentro desse espaço tinha também uma fonte que nós temos, né, um espaço. Então, assim, foi um sonho profético. Então, esse lugar foi encontrado e casou com aquela inspiração que Deus já tinha dado para Maria Paula. A força da providência sempre foi muito grande, né? E a beleza da fidelidade ao que os padres recebiam, que a aliança recebia, para o dinheiro destinado exatamente àquilo, né? Eu lembro que a gente recebeu logo no início um valor para comprar um carro. A gente comprou uma Quantum velha, não sei quanto de dinheiro seria isso, mas assim, a pessoa deu dinheiro para o carro. Talvez naquele momento precisasse dar material para construir o Botuquara, ou a primeira casa, para reformar. Mas o dinheiro foi destinado para aquilo iria, né? Então, ao mesmo tempo, tudo naquela união e naquela força tão grande inicial, sentia como a providência chegava de uma forma assim, incrível, incrível. Não era fácil não, porque tinha que capinar, tinha que pegar enxada, tinha que roçar, tinha que trabalhar duro mesmo, né? Quando nós chegamos lá, então não tinha espaço para os primeiros da comunidade de vida morarem, né? Então os meninos tinham uns apartamentinhos no alto do morro lá, nem lembro como é que a gente ganhou aquilo emprestado, mas que também a gente reformou, né? E lá morou então o Dilson, o Rafinha, o Nivaldo, logo no comecinho, né? Os primeiros, o Claudinho, os meninos moraram lá. E o Padre Henrique, a Maria Paula, a Cidinha, os primeiros ali na Casa IES, que a gente começou a reformar também, enquanto o Padre Antonello e Eveline na Casa Cenáculo, aqui na Vaiandava já, né? Nesse tempo, então, já se configurava os 3 rostos da aliança, né? As 3 formas de vida, o com, o como e o para, né? Então, é bonito entender como tudo foi tomando forma de uma maneira tão natural, né? Mas sem a gente entender, a gente não tinha clareza disso, mas hoje, olhando para trás, a gente, que beleza que era esse extraordinário que a gente vivia, que nós experimentávamos, né? E a força do que era a unidade desse pequeno grupo trabalhando em prol de algo que a gente não via. A gente brinca, né, lá ali na Capela IES, que tem os degraus, então cada ano que passou por aqui construiu aqueles degraus, né? Então é bonito ver que nós colocamos a mão, nós plantamos a grama, nós organizamos a casa, nós preparamos, né? Isso faz parte da nossa acolhida, né? Preparar a casa, receber, né? A gente fala que aqui é o jardim de Nossa Senhora, o lugar onde Maria quer acolher, ela que é a nossa fundadora, ela que sabe, né? Onde cada filho vai, o que ele precisa. Bom, estando ao longo de todos esses anos na Aliança, eu pude ver assim as várias transformações acontecendo no Botuquara, na Casa IES, nossa casa de formação, que ainda acontecem, né? E assim, era tudo muito dependia do nosso trabalho braçal. Então, graças a Deus, assim, naquela época nós tínhamos uma boa turma de formação, pessoas assim muito trabalhadoras. Então a gente se dividia muito nos trabalhos e de fato a gente assumia o trabalho, né? Claro, tinha alguns pedreiros, alguns funcionários que algumas coisas precisam realmente de um profissional, mas muitas coisas a gente fez. E assim, tudo era muito pobre mesmo, né? Então, a nossa primeira casa de acolhida, que era uma casa que ficava aqui embaixo, era uma casa de madeirite. Então, a princípio, nós olhávamos para ela assim, nem pintada por fora ela era. Depois a gente pintou de verde e aí ela ficou conhecida como a Casa Verde. Mas antes disso, ela na madeira pura, né? Então, assim, tudo muito simples mesmo. E as nossas casas também, nossas dos missionários, eram casas de madeira. E assim, começava com uma casa pequena, um módulo assim com alguns quartos, colocava o container, né? E ali fazia de banheiro. E depois a gente ia fazendo os puxadinhos, né? Que cada hora ia construindo uma coisa, mudando outra. E assim, todas as nossas construções não tem um projeto assim, porque elas foram construídas ao longo do tempo. Botuquara era puro barro no começo, as ruas do lado de fora não eram asfaltadas, aqui tinha muito barro, então quando chovia no final dos mutirões tinha guerrinha de lama, tinha assim os trotes, as brincadeiras, né? O doutor Luciano que fala, né, que um dia ele estava aqui vendo o projeto de uma casa e tal, e estava chovendo muito.
E a Maria Paula toda assim, toda tímida, né? Toda assim, acolhendo formalmente. Só que de repente ela escorregou e caiu com tudo na lama. E pronto, acabou. Ninguém conseguiu mais fazer reunião, porque era uma risadaiada, assim. Tudo ficou... Ele achou que ela ia ficar séria, de repente abriu aquela gargalhada, né? Então, assim, o Botuquara, ele é mesmo essa casa que aproxima. Então, tem as lendas do Botuquara, né? Todo mundo fala, que no Botuquara tinha onça. Tudo bem, que aqui era uma mata, que aqui foi desbravado, tudo mais, né? Uma irmã, porque a gente tem ali a fonte, então, ele mexe, quem tava meio em crise ia chorar lá na fonte, né? Um lugar mais fechado, tal, sozinha, sossegado. E a pessoa lá em crise, lá chorando, de repente ouviu um barulho e saiu correndo e falou, Deus me livre, ai Jesus, a onça. Ou seja, ficou engraçado e ficou marcante isso daí, porque a pessoa tava aos prantos, chorando, de repente a crise passou, saiu correndo, sumiu, Deus me livre, né? A onça vai me pegar. Aí pronto, voltou falando, tem onça lá na fonte, tem onça lá no Botuquara, tem onça. Eu falei, mas você viu? Não, mas eu ouvi. Aí depois alguém, outro dia, falou, realmente, acho que tinha mesmo, eu vi a pegada. Eu falei, não, era cachorro do mato, não sei o que era. Não, era onça. Então, a gente traz até hoje essa história que o Botuquara tinha uma onça. Mas sim, ninguém viu, ninguém registrou, mas também naquela época a comunicação não era tão assídua assim, a gente tinha um celular, tirava foto. Em terra simples, um sonho brotou, um terreno santo que Deus preparou. Botuquara, ventre da aliança, um lar erguido pela esperança. E eu lembro que tinha vezes que o Padre Henrique, quando ele celebrava aqui, a gente não tinha esse altar. Era um altar baixo de madeira e ele celebrava num genuflexório, ajoelhado. E muitas vezes, dependendo do ano, o sol batia no rosto dele. E teve uma época que a gente tinha que fazer, nós pegamos 2 pedaços grandes de madeira, colocamos um tecido e a gente ficava se revezando ali em cima para segurar o pano para tapar o sol, para não ficar direto no rosto do Padre Henrique. Porque a gente percebeu que alguns dias celebrando aqui com o sol direto no rosto, ele estava ficando queimado, né? Como se tivesse ido na praia, né? A Maria Paula ensinava para nós a dança hebraica. As meninas amavam, os meninos iam porque às vezes ela fazia no horário de esporte, no horário de brincadeiras, então todo mundo ia, né? E também quando estava perto da Páscoa, aí a gente fazia um momento ali fraterno e vai a Maria Paula ensinar a dança hebraica. E era muito bacana, a gente fazia aqui, ela ensinava todos os passos. Um dia a gente achou um vídeo histórico, não sei se ele existe ainda, mas mostrava os meninos dançando do jeito deles, né? Meio assim, não, porque é uma dança toda sincronizada, circular, todo mundo, né? Certinho. E os meninos lá, tipo, meio no rap, assim, não, se não tem gingada essa dança, toda hora tinha que corrigir. Mas assim, o que eu posso dizer? Que, inclusive, quando eu tinha no velório da Maria Paula, dançamos a dança hebraica, porque ela gostava, né? Então, a gente fez a dança. E também quando reinaugurou a Casa IESA, a gente fez a dança para festejar, para celebrar, né? A Padre Antonello pediu e nós fizemos. Mas eu acho que os mais novos nem sabem tanto mais como essa dança, porque antigamente a gente dançava mais, né? Botuquara é mais que chão e altar, é abraço materno, é o verbo amar. Casa-mãe de um povo que se doa inteiro, um refúgio sagrado ao Cordeiro. E uma coisa interessante que na época foi assim, que nós, morando na casa de madeira, em cima do terreno, nós pensamos assim, poxa vida, a gente sempre diz que nós temos que dar o melhor para o pobre. E os pobres na nossa casa moram na pior casa, não na melhor. Então a gente propôs uma troca. Então a gente propôs descer para que a Casa Verde se tornasse a casa dos missionários e eles pudessem ir para a nossa casa. Então, porque aqui na época era casa de acolhida e casa de formação. E depois, com a graça de Deus, a gente conseguiu um sítio em Cotia que nos foi emprestado e aí a casa de acolhida foi transferida para lá. O espaço físico
até então não era tão atrativo, porque realmente a gente trabalhava muito. Eu me lembro assim da gente, às vezes chegava assim os caminhões de telha para terminar as obras, o formador batia o sino, nós íamos todos fazer lá a formiguinha, né, os mutirões para subir a telha para um determinado lugar. Então era nos trabalhos, né, quando chegou o caminhão de grama, vai todo mundo para descarregar. Então assim, a gente trabalhava muito, né? Mas o que ficou assim enfatizado para mim é o cuidado, a acolhida, a alegria, né, dos missionários. E não tenho nada e tenho tudo, né? Acho que é muito isso. É o que fica o marco do início. Tipo, eu quero isso para mim. E quando eu ia explicar para alguém, eu quero o quê, né? Mas lá é o quê? Como é? Eu falei, não tem nada. Eles acolhem os pobres, eles vão na FEBEM, que a gente ia na FEBEM durante a semana, né? Eles vão na FEBEM durante a semana. Não sei explicar, eles têm alguma coisa diferente, algo que casou conosco, né? A nossa vida sempre foi muito entrelaçada a aliança, né? De fato a gente entende esse chamado, né? Mas que é a maior riqueza da nossa vida. Se a gente se permitiu, vamos dizer, se podemos dizer assim, né? Ficar um pouco mais pobre, abrindo mão de um salário para poder ajudar a aliança, hoje a gente não tem nem dúvida, passados 25 anos, que a maior riqueza que Deus poderia ter nos dado a nós, a nossa família, as nossas filhas, depois chegou o Eros, né? É essa família Aliança de Misericórdia. É interessante porque aqui é como o ventre, né? Como o ventre da mãe que acolhe os filhos, esses jovens, homens e mulheres, alguns não tão jovens, que chegam, nós chamamos de vocações tardias, né? Pessoas que chegam e querem dar a vida para Deus, por Deus, no carisma da Aliança de Misericórdia, e aqui eles são gerados, aqui eles são formados para a missão, e daqui eles são enviados para exercer a missão em tantas cidades do Brasil e no mundo. A gente vê assim, tanta coisa já aconteceu, né? Maria Paula que morreu, né? Acho que também nesse tempo que eu dou na comunidade, Deus me deu esse presente, né? De estar com ela até o fim da vida. Então, na enfermidade dela, eu pude acompanhar de perto, né? Eu fiquei com ela 3 anos da enfermidade e aprender, né? Um pouco desse coração, dessa riqueza, né? De alguém que sai da tua terra e entendeu a palavra de Deus, né? Que deixou a tua terra e veio fazer a vontade de Deus, né? E ver esses anos que a comunidade já enfrentou tanta coisa, né? Tanta gente que já saiu, que já passou por aqui, mas quanta gratidão que eu tenho também a todos que saíram, né? Desde o comecinho da comunidade, pessoas que estavam comigo no início. Porque assim, eu acho que Deus precisa do sim de todos, né? Precisou, né? Do sim de todos, do sim da Maria Paula, que morreu quando a comunidade tinha só 9 anos de comunidade, de existência. E hoje nós vamos completar aí, completamos nossos 25 anos, né? Então, para mim é uma alegria poder saber que eu encontrei um lugar para mim, porque a gente fala que quando a gente encontra a misericórdia de Deus, a gente enxerga tão gritante nossa miséria e fala, Deus, obrigado que você fez um lugar para mim, né? E assim segue a vida, a obra sem fim, unindo a terra e o céu num sim. Botuquara, pulsar da aliança, santuário de vida, amor e esperança. Poderia dizer que o Botuquara é o patrimônio histórico e espiritual da Aliança de Misericórdia. Então, assim, todo missionário que sai, né, ele tem aqui como se fosse a sua pátria, né, como um estrangeiro, um nativo que vai para um país estrangeiro, né, ele vai estar sempre no país estrangeiro e o seu país, a sua cidade vai ser sempre a sua terra natal. O Botuquara é a nossa terra natal, né, então ele tem esse valor histórico, esse valor espiritual por ser a casa-mãe, esse jardim de Nossa Senhora, e tem também esse valor afetivo. E é um espaço que ninguém queria vir, porque ele fica atrás da favela, era um lugar perigoso, era onde, sei lá, assaltava um carro, era aqui atrás que tinha. Então, assim, quando falava, nossa, você mora ali no Botuquara, né? Então, hoje, o Botuquara, ele é um lugar que pode ser frequentado com paz. E as pessoas que moram do lado do Botuquara, que é um lugar mais simples, né, assim, mais pobre, é um lugar onde as pessoas podem vir aqui. E eles têm onde ser amparados, né? Então hoje a gente tem a capelinha ali do lado, onde eles são catequizados, onde já recebem os sacramentos, né? Então é um lugar de paz. Então a existência do Botuquara aqui, da comunidade no Botuquara, é profético.
porque é um lugar que transformou, né, a presença da Aliança aqui, né, nesse bairro, transformou o lugar. Esses anos da Aliança foi uma coisa muito forte nos nossos corações. Porém, as pessoas, as coisas bonitas que nós vimos, não deixa saudades, está dentro do nosso coração. A gente nunca vai deixar saudades disso, porque foram muito bonitos. Bom, o que me surpreende muito na Aliança de Misericórdia, acho que é a força do carisma, a sua criatividade, a sua vitalidade. A Aliança é também uma comunidade para os fracos, para os pequenos. E ainda assim, apesar das nossas imperfeições, da nossa pobreza, da nossa pequenez, nós vemos Deus realizar tantos milagres. E olhando lá no Botuquara, voltando lá no início, claro que aquilo que não tinha nada, e que só o que nos apresentavam era a cruz, a gente brincava com o Padre Antonello, com a Maria Paula, com o Padre Henrique, né? O pessoal sabe falar da cruz, né? E de fato a gente entendeu que na nossa vida a cruz é a grande beleza, é a grande diferença, né? A nossa salvação, o nosso caminho para o céu, né? Então eu fico pensando e olhando para frente, né? Graças a Deus, as vocações estão crescendo de ano a ano, seguirão assim crescendo, se Deus quiser, pelo trabalho tão lindo que a Aliança vem fazendo e cuidando melhor, para que possa ser essa explosão, né, de vocações para a igreja, para irradiar o mundo com a misericórdia de Deus.